um áudio aí. Tem um áudio aberto. Só se tiver biscoito para todo mundo. Nádia, vamos lá, pode começar. Vamos lá. Bom, então, bom dia a todos. Obrigada, Nil, time de saúde aí por esse espaço. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me sinalizem se tiver algum problema. Todos vendo? Já Tudo em modo certo. apresentação? Então, tá Modo bom. apresentação, pode começar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia, eu sou epidemiologista, sou médica veterinária e atuo aqui na diretoria de reparação. E hoje eu vou falar para vocês de saúde única. Então, o que é saúde única? É um conceito relativamente novo, ainda pouco conhecido no Brasil, mas de extrema importância, ainda mais agora com a pandemia de Covid-19. Então, ela é a integração entre a saúde humana, animal e ambiental. Então, a gente vai entender um pouquinho aí para frente ao longo da apresentação. Então, gente, peraí, desculpa. Aqui, vocês devem estar se perguntando, igual a Nil falou, né? Por que eu falo de dengue, quem me conhece, zika, chikungunya, e aí essas doenças todas juntas, doutor Estevão foi falar de Covid. Então, primeiro, todas são doenças de grande importância em saúde pública, mundial e nacional, e com potencial epidêmico. E o que elas têm mais ainda em comum? Todas são doenças infecciosas, resultantes da interface entre animais, humanos e ecossistemas, e possuem a mesma origem, a mesma macrocausa, que é a interferência nossa no meio ambiente, nos ecossistemas e com os animais. Então, é importante só deixar claro, são doenças diferentes, com aí causas específicas diferentes, mas com essa mesma macrocausa que a gente vai entender melhor aí. Então, aqui muito recente, de 2021, alerta da ONU. Então, eles trazem o seguinte, que a meta é transformar iniciativas de saúde única em políticas efetivamente concretas, com foco na contenção da destruição da natureza. Então, como plano de fundo das ações está sempre a preservação da natureza. Aqui, para vocês entenderem, zoonoses são doenças que são transmitidas aí de humanos para animais e vice-versa, com ou sem a interferência de vetores. Essa figura, ela ilustra muito bem. Então, aqui os animais de produção, a gente pode adquirir aí doenças por produtos de origem animal, por aves migratórias, pelo morcego, igual a gente viu aí Covid-19, e sempre o plano de fundo, as mudanças climáticas e esse desmatamento. Então, só para vocês entenderem a carga dessas doenças, 75% das doenças novas são de origem animal. E 60% de todas as doenças humanas são zoonóticas. Então, uma carga realmente muito significativa. E existem aí, estima-se, 1,5 milhão de vírus selvagens que nós ainda não conhecemos. Então, aqui são alguns exemplos práticos que eu trouxe para vocês, que aí todo mundo conhece essas doenças, pelo menos já ouviu falar, de interação com animais domésticos ou silvestres. Então, a gente teve o primeiro, o segundo e o terceiro coronavírus aí que viraram epidemias, o último Covid-19 uma pandemia, gripe espanhola, influenzas aviárias, raiva, etc., leptospirose, dengue, zika, chikungunya, muito favorecido pelo crescimento desordenado das cidades, e leishmanioses como exemplo, raiva, malária e ebola como exemplos de doenças aí que a gente pega ao adentrar o meio silvestre no desmatamento e etc. Então, aqui esse slide, eu diria para vocês que é o mais importante desse dia. Ele é o plano de fundo daquelas macrocausas que eu falei no início. Eu acho que alguém está com o áudio aberto. Mas vamos lá. Então, a expansão da população, então a população não para de crescer, essa globalização com essa facilidade de deslocamento que a gente tem hoje, então, um dia você está aqui, o outro você está na China, isso é possível, antigamente não era, a alta e crescente demanda por produtos de origem animal, o aumento da produção de resíduos, essa proximidade com animais, esse consumo excessivo dessa nossa sociedade, né, consumista, de jogar muita coisa fora, sem reciclagem, enfim. Esse crescimento desordenado das cidades, muito pronunciado no Brasil, e a mudança climática como plano de fundo de tudo isso. Então, essas seriam as macrocausas. E aqui só mais um alerta da ONU, então, sem ações, o mundo continuará experimentando surtos de doenças zoonóticas. E aí, assim, o que a gente pode fazer, né? Então, o que a gente
deve e pode fazer. Então, sempre optar e apoiar por práticas ecologicamente amigáveis e sustentáveis. Então, lembrar que sustentabilidade está aí nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e é uma alavanca e foco aí da nossa empresa também. Pensar nos 6 R's. Então, reuse, repare, recuse, reduza, recicle e repense em absolutamente tudo que a gente vai fazer. Então, ao comprar, a escolher prestadores e etc. E aqui só um exemplo do que a gente não deve fazer em relação a produtos biodegradáveis, evitar não jogar lixo onde não deve, etc. E aqui o como, né? Como a gente pode fazer isso? Então, primeiro, no nosso convívio diário, em casa, na vizinhança, no trabalho, escolhendo, fomentando aí marcas e prestadores ambientalmente corretos e apoiando propostas aí de governo com políticas públicas que pautem o meio ambiente com essa seriedade. Então, é dessa maneira que a gente deve atuar. E aí, eu vou falar um pouco para vocês de arboviroses. Então, aqui, todo mundo já são velhos conhecidos nossos, né, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. No mundo, a situação é um grande problema de saúde pública no mundo, estima-se aí quase 100 milhões de casos no mundo, e no Brasil não é diferente. Então, a gente tem epidemias cíclicas há 30 anos, a pior foi em 2019, com quase mais de 2 milhões de casos. Então, é muito grave. E aí, sobre essas doenças, o que a gente tem que ter em mente? Não temos vacina até o momento, apesar de ter algumas em nível até avançado. Então, nosso foco é no controle do vetor, é o que a gente tem. E esse dado é importantíssimo. Então, 80% dos criadouros está dentro das nossas residências. Olha que dado assustador. Ou seja, a responsabilidade de cuidar desses criadouros é de cada cidadão. E aí, como devemos fazer isso? Uma vez por semana. Por quê? Porque o ciclo de vida do vírus, do mosquito, perdão, desde o ovo até um adulto é de 7 dias. Então, uma vez por semana, a gente deve inspecionar toda a nossa casa. E ter em mente, qualquer recipiente natural ou artificial, grande ou pequeno, que acumule água limpa ou suja por mais de 7 dias, é um potencial criadouro, qualquer. Então, o que a gente deve fazer? Remover os que são passíveis de remoção, tá? De maneira adequada. Modificar os que não são passíveis de remoção. Então, aqui temos exemplos de objetos que a gente não pode remover. Então, garantir a declividade aqui de uma calha para que a água escoa, sem folhas, etc. Tampar e telar objetos como caixa d'água, ralo e vasos que eventualmente não são utilizados. Por último, os que a gente não pode remover e modificar, a gente deve tratar. Não se preocupem que essa apresentação vai ser disponibilizada de maneira integral, ela inclusive aborda cuidados para inundamento, tá? Tá mais completa, e aí tem a maneira exata de tratamento, tá bom? E por último, eu sei que eu trouxe algumas notícias aí um tanto quanto assustadoras, não é um cenário favorável, a gente realmente precisa cuidar do meio ambiente, porque é o meio que a gente vive, chega a ser uma questão de sobrevivência para a gente não ter essas zoonoses emergentes, como a gente já está vendo, mas por fim eu venho trazer um pouco de esperança também. Então, para quem ainda não ouviu falar, a metodologia com Volbach é uma metodologia inovadora, eficaz e autossustentável para o controle do Aedes aegypti. Vou falar um pouco aqui para vocês. E só assim, a gente tem que continuar fazendo a nossa função enquanto cidadãos dos criadores, mas o poder público também está trabalhando em outras alternativas aí recomendadas pela OMS. Então, rapidinho, o Volbach é um micro-organismo intracelular que ele é naturalmente encontrado em mais de 60% dos insetos em todo o mundo. Então, borboletas, outras espécies de Aedes e pernilongo comum, enfim, diversos. E aí, pesquisadores australianos retiraram ele daquela mosquinha da fruta, sabe? Aquela mosquinha que fica na banana, e passaram ela para o ovo de Aedes aegypti. E aí eles descobriram, gente, algo incrível, que o Aedes aegypti, com essa bactéria, ele reduzia a transmissão de diversas doenças. Então, além de dengue, zika, chikungunya, da febre amarela, maiaro, reduzia de maneira significativa. E aí depois eles descobriram algo ainda melhor,
que as fêmeas com Wolbachia passavam para a sua prole Wolbachia, ou seja, a metodologia é autossustentável, então vai de acordo aí com tudo que a gente vem conversando. E aí, então, eles tiveram a brilhante ideia de reproduzir esses mosquitos aí em biofábricas, mas uma reprodução normal, e soltá-los no meio ambiente. E aí, isso já está em 12 países, no Brasil, em mais de 4 estados, inclusive em BH, tá? Então, aqui deve ter muita gente de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, essa política está sendo implementada. E os dados que a gente tem até hoje, esse projeto aí já tem para mais de 10 anos, de eficácia de redução de 75% das arboviroses. Então, esse dado é simplesmente fantástico. Então, uma metodologia eficaz, segura, autossustentável, que traz um pouco de esperança para a gente, que está sendo implementada no Brasil e em diversos locais do mundo. E fecho aqui com essa frase, só falando que as nossas, né, as suas atitudes, as nossas, podem fazer a diferença na vida de todos nós. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Nil, time de saúde, e passo a palavra para o doutor Estevão, que vai falar de Covid, das variantes, e ele pode abordar um pouco essa semelhança eventual dos sintomas de dengue, Covid, etc. Muito obrigada.